Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? É um prazer, uma honra estar em mais um episódio do nosso podcast Projeto R1 by Medway. Eu sou Marcos Marangoni, sou médico ginecologista obstetra formado pela Unicamp e professor de GO aqui da Medway, ao lado desse meu compadre, que eu tenho muito orgulho, muita honra em dividir a mesa com você. Daniel Zaidan, se apresente. Bom, muita felicidade em estar aqui em mais um podcast, né? Em mais um episódio do lado desse querido aqui que eu tenho tanto orgulho de dividir essa bancada. E hoje a gente tem um ícone, né? Mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Daniel Zaidan. Como vocês podem ver, aqui eu sou pediatra, né? Pelo próprio moletom do Mickey. Você que está vendo pela plataforma de vídeo consegue já distinguir. Eu sou pediatra formado pela USP São Paulo, sou professor aqui da Medway e começa mais um episódio do Projeto R1, né? O nosso podcast que tem a intenção aí de mostrar histórias reais de pessoas reais para você se identificar e dividir aí esse momento que você está vivendo ou se preparar aí eventualmente para o momento que você irá viver dentro de algum tempinho, não sei qual tempinho, mas dentro de algum tempinho. E é um prazer ter você aqui com a gente novamente. Boa! Daniel Zaidan, a gente tá nas redes sociais. Se você quer consumir mais conteúdo da Medway, nosso Instagram é @medway.residenciamédica. Nosso canal no YouTube também, se você não segue, vai lá, Medway Residência Médica. A gente tem bastante conteúdo para você se preparar para a sua prova, seu concurso de residência. E qualquer coisa, dá o seu feedback também sobre o nosso podcast, conversar com a gente, beleza? Vamos falar com o nosso convidado, Daniel Zaidan? Vamos que eu tô ansioso. Eu tô ansioso porque esse nosso convidado hoje é muito especial. Cadê nosso convidado? Se apresenta aí pra gente, eu vou fazer o mistério, não vou nem dizer nada. Se apresenta aí pra gente. Oi, gente, eu sou o Felipe Visgueira, mais conhecido como Felipe Levi. Ah, bom, não, se não Felipe se Levi apresentasse dos assim, chats. a gente ia ter que começar de novo, não ia dar. É isso, Felipe Levi da época da média, agora tentando ser um pouquinho mais sério, né, residente. Eu sou médico formado pelo Centro Universitário de Nova FAP, lá em Teresina, no Piauí. E agora eu sou médico residente em psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, Felipe. É muito bom ter você, Felipe, Obrigado, com a obrigado. gente. A gente partilha muito com vários alunos, assim, com mais proximidade, né? Tem uns alunos que participam mais, conversam mais com a gente pelas redes, assim. E é muito legal ver você atingindo o seu sonho, conseguindo cumprir essa sua meta, assim. É muito emocionante, toca bastante a gente também. Parabéns, de verdade, hein? Muito obrigado, Marcos. Realmente foram anos, né? Foi mais de um ano, na verdade, de acompanhamento e de proximidade com os professores, com a equipe, de uma forma geral, e realmente me sinto em casa quando eu estou na média. Ah, que bom. O Felipe Levi, ele participou em 2021 do Milagre da Questão, que era uma live que a gente fazia no Instagram às 6 da manhã. O Felipe Levi entrava, participou inclusive da live, ele entrou no celular dele também. A gente respondia a Isso. questão, discutia, fazia o comentário daquela questão, né? Sempre muito presente aí nas redes. Acho que foi meu primeiro contato com a média, na verdade. Acho que 2021 foi o ano que eu decidi que eu faria uma grande instituição. E aí encontrei a média e foi quando eu comecei a acompanhar vocês. E aí não parei, né? Até ano passado. Boa. Por um ótimo motivo, né, no caso. Por um ótimo motivo, Olha, Felipe, eu preciso digamos. dizer que no álbum de figurinhas da Medway você é figurinha prateada, viu? Você é aquela que é rara, que tá ali, ó. Bom, falando um pouquinho Muito aí, né, obrigado. resgatando os primórdios aí do Milagre da Questão, você comentou um pouquinho do início da sua preparação, então eu queria já fazer essa pergunta que a gente costuma fazer, né, para entender um pouco melhor da sua trajetória. Em que momento que você começou a se preparar para a prova de residência? Em que momento que você decidiu que queria vir aqui para São Paulo? Como você conheceu a Medway nesse meio do caminho? Conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória. Então, em 2020, né, graças à pandemia, eu comecei a fazer terapia, foi uma coisa muito importante. Foi quando eu tive a dimensão de que eu poderia fazer, sim, uma grande instituição como residência. Até então, eu achava que eu não era capaz. E pesquisando, não querendo fazer outros cursos que eu já tinha feito anteriormente, encontrei a Medway com uma indicação de uma amiga. E aí foi em 2021 que eu comecei a minha preparação. Eu comecei com extensivo, com a mentoria.
e o CR também já estava ali encaminhado. Infelizmente, em 2021, eu tive uma recaída da depressão, isso é importante falar também, pelo fato de que a gente às vezes tem sempre um cronograma muito certinho de como as coisas parecem que devem acontecer, mas as coisas acontecem como tem que acontecer. E aí, em 2021, eu dei uma pausa nos estudos, porque eu precisava cuidar da minha mente, cuidar da minha saúde. E a média foi super parceira nesse período, porque eles meio que trancaram o meu curso. E aí eu pude retornar de fato e estudei de fato a partir de 2022. Foi quando eu consegui uma rotina de estudos e de conseguir manter os assuntos em dia e me preparar de fato para a residência. Na média também foi quando, assim, a minha terapeuta me falou e me mostrou que eu poderia, que eu seria capaz de fazer, e a média facilitou esse processo, porque até então, quando eu fazia questões, quando eu tentava fazer provas dessas instituições de São Paulo, eu sempre me dava muito mal. E quando eu comecei a acompanhar as aulas da média, foi quando eu percebi, é algo palpável, é algo que vai, de fato, se eu conseguir seguir, vai dar certo. E deu. Boa. O que que você acha que foi o maior estalo, assim, que você percebeu que, putz, isso vai me levar pra frente, assim, isso é um caminho. Teve alguma técnica, algum segredo, assim, que você percebeu que era o seu caminho a trilhar? Não foi nenhum segredo, assim, até na mentoria mesmo a gente fala sobre a continuidade, né, sobre a constância. Até 2021 eu tinha um pouco de dificuldade em manter uma constância, eu meio que odiava rotinas. Eu ainda tenho um pouco de ressalva com rotinas, mas eu percebi que para estudar para residência eu precisava de uma rotina e foi assim, não é nenhum nada assim, um bicho de sete cabeças. Eu comprei um quadro de cronograma que ficava na minha mesa e essa mesa ficava de frente para minha cama. Então toda vez que eu acordava, a primeira coisa que eu tinha em contato era esse quadro de cronograma, eu sabia o que eu teria que fazer naquele dia. E em 2022 eu consegui seguir todo o cronograma que eu tinha proposto. E foi isso, constância. Saber que vai ter dias que a gente vai estudar um pouco mais, outros a gente vai estudar um pouco menos, mas que a gente não pode parar de estudar, assim, mesmo que achemos que seja pouco, que não vai trazer grandes resultados aquele pouco estudo, é simplesmente para manter a mente e o corpo ali em movimento, né? Eu lembro que em 2022 eu não estudei em 2 dias apenas do ano, um porque eu estava doente, outro eu não lembro exatamente por quê, mas foram 2 dias em 365 dias que eu não estudei nada. Mas a maioria dos dias eu lia alguma coisa, eu fazia uma ou 2 questões quando eu estava mais cansado, mas, foi manter a constância que eu acho que me trouxe nesse resultado. Nossa, que legal. Eu acho que é muito interessante isso que você falou. Queria levantar dois pontos do que você falou. O primeiro é que eu me identifico muito com você. Acho que eu já falei em alguns outros episódios do podcast, eu tenho um pouco de dificuldade. Tinha, né? Agora já estou um pouco melhor nisso. Mas tinha um pouco de dificuldade em colocar rotinas de estudo. Meu início de preparação foi completamente na gambiarra comunicativa, né? Brincadeira, na gambiarra da vida. E acabou dando certo, enfim. Mas eu teria sofrido menos, acho que se eu tivesse colocado a organização em prática. E às vezes é uma coisa tão simples quanto você falou, de colocar nem que seja um quadro, um cronograma, fazer um planner e saber que você vai estudar tal e tal matéria aquele dia, que você vai fazer tantas questões. E essa constância que você falou é uma coisa muito interessante que é difícil às vezes da gente colocar em prática, né, como hábito, a gente construir um hábito. E você construir esse hábito de estudar. E você falou uma coisa legal, que eu achei que você construiu esse hábito de uma forma respeitosa com seus processos. Então, você tinha noção de que teria dias que você rendia menos e você conseguiria fazer menos questões. Uma coisa que eu costumo falar bastante com os alunos que estão agora nesse ano é de usar características do nosso aplicativo, né, da Medwick, como o MedBrain, por exemplo, que te possibilitam fazer trilhas por menos questões, uma trilha com uma quantidade X de questões por dia, sei lá, 15 questões que a inteligência artificial do nosso aplicativo gera, né, que é o MedBrain, que é aquele contato que você vai ter no dia e que você vai conseguir ter um bom rendimento e um bom estudo com aquela trilha personalizada ali para você. Nesses dias que você tinha menor rendimento, como que funcionava o seu cronograma de estudos? Assim, não eram dias de fato previsíveis, assim, teve um período do ano que eu tive que trabalhar mais, inclusive é uma dica que eu daria, assim, para todo mundo que estiver estudando, se preparando para a residência, se organizar para diminuir, né, essa carga horária de trabalho.
Então, nessas semanas que eu tinha que trabalhar mais, eu imaginava que teria um outro dia que eu acabaria estudando menos. Então, eu já deixava meio que programado, nesse dia eu vou fazer, sei lá, apenas 20 questões de revisão de um assunto que eu vi e que aparentemente era mais tranquilo. Eu não queria forçar muito a minha mente nesse dia que eu sabia que ia ser mais difícil. Então, eu tentava deixar para esses dias algo mais leve, né? Um assunto que eu já tinha domínio e eu queria apenas revisar para não ficar obsoleto na minha mente. Mas outros dias, como eu falei, não eram previsíveis, e aí era aquilo de, como o Dani falou, se respeitar, sabe? Eu não vou conseguir hoje, mas o final de semana vai estar aí, vou ter mais horas livres, vou conseguir recuperar isso que eu não consegui cumprir nesse dia. Mas é outra dica, tentar não deixar para a semana que vem, sabe? Usar ali o final de semana, que deu final de semana livre, como uma válvula de escape para poder recuperar o tempo que foi perdido, que não foi aproveitado naquela semana. Às vezes isso da gente não ser muito produtivo, né, causa na gente uma culpa muito grande, assim. E aí nem o descanso, né, um dia pouco produtivo, por exemplo, que você poderia usar para descansar, né? Então, eu tô exausto, vou descansar. Às vezes a gente tem um sentimento de culpa tão intenso que a gente não consegue descansar. Nossa, com certeza. Você sentiu essa culpa? Como é que você lidou com isso, Felipe? Ah, nesse ano de 2022, não. Eu acho que esse ano eu estava realmente muito maduro. Eu estava muito bem amparado, emocionalmente e mentalmente. Então, em 2022 não, 2021 sim, tinha muito isso. Não conseguia, sei lá, fazer as questões que eu tinha me proposto, não conseguia atingir a meta que eu tinha proposto para aquela semana e me culpava. E realmente, quando eu tinha, sei lá, um período ali que eu podia descansar, aproveitar a família, eu não aproveitava porque eu estava com a mente ali ruminando aquela sensação de culpa. Mas 2022 não, assim, graças, sei lá, 90% à terapia, eu não tive esses momentos. Você falou que você teve uma rede de apoio muito importante, assim. Você se importa de compartilhar pra gente como é que foi essa integração com a sua rede de apoio? Quem era a sua rede de apoio, né? Além da terapia, que a gente Uhum. também acha fundamental para Sempre todas vem, as né? Sempre pessoas, vem a pauta aqui. mas Importante. eu acho que a discussão da rede de apoio, né? De você compartilhar não só a alegria da conquista, mas as lágrimas, né? Os pesares da preparação, ela é muito importante, né? É, como eu já tinha me formado há um tempo, então não tinha muitos amigos no mesmo ritmo de preparação, amigos locais, né, da minha região. E a gente teve uma ideia no grupo do pessoal do CR, na verdade, de fazer uma lista de pessoas que tinham disponibilidade no final de semana para estudar juntos. Era um estudo mais voltado para a prova prática, mas servia justamente como isso, como uma rede de apoio, estar ali se ajudando, estar dividindo as angústias e se colocando para frente. Então, eu fiz um trio com mais dois colegas, um era de Natal e outra era de São Paulo mesmo. A gente se reunia a cada 15 dias no primeiro semestre para estudar para a prova prática e no segundo semestre já seria todos os finais de semana. Então foi isso, assim, infelizmente, também outra dica para quem está se preparando, é um ano muito solitário. É um ano que, principalmente se você não tem vários amigos na mesma ideia, na mesma função, né, de passar na residência, a maioria dos amigos não vão entender as suas faltas, as suas ausências, as suas horas contadas de Seus diversão, sacrifícios, digamos né? assim. E é muito importante você ter alguém que está ali entendendo, que fala, não, você não está ficando louco, assim, você está, de fato, abrindo mão de alguns detalhes ali, de alguns momentos, mas não abre mão de todos, mas abrindo mão de alguns momentos para um bem maior. E chegar no final do ano e ver que todo mundo consiga o seu objetivo é, de fato, muito agradecedor. Que gostoso. Legal, nossa, muito bom. E me fala uma coisa, na sua evolução ao longo do ano de 2022, que foi a preparação que você pontuou como o ano mais maduro, teve algum momento que você deu uma estagnada ou até uma decaída no seu rendimento? Como que você lidou com isso? Teve estagnado, acho que, acho que é de praxe de todo mundo ali em junho, julho, agosto. Nossa, é. São os meses Os meses da que bruxa, né? Eu parece. costumo brincar que na Nossa, pediatria a gente tem a hora da bruxa, da cólica do lactente. Agora, na residência a gente tem os meses da bruxa. parece que nada do que você faça vai melhorar, vai aumentar a sua nota. E aí surge o intensivo. Estou muito na merchandising da Medley, mas foi muito isso. É,
principalmente diferencial de cirurgia, assim, eu lembro que eu tinha muito problema em cirurgia. A partir do diferencial, minha nota começou a subir, e foi quando eu percebi minha média geral realmente subindo, ali a partir de setembro, outubro. Mas sim, mesmo sendo ano maduro, mesmo não atrasando o conteúdo, mesmo fazendo questões, a maioria dos dias teve a estagnada, e eu tentei, assim, não internalizar aquilo como: "Ah, não vou sair daqui". Parece que não vai sair, mas eu sabia que teria o intensivo, eu sabia que teria o CR também, pra ir lapidando esse conhecimento. Então, foi muito disso, assim, eu tenho conhecimento até aqui e eu posso adquirir um pouquinho mais. Eu posso tentar focar em outras áreas que não estão tão, firmadas na minha mente agora, já que esses assuntos mais corriqueiros, né, eles já estão mais sedimentados, agora eu vou para outras mais específicas e deu certo. Como que você lidou que a gente sempre orienta primeiro começar com as 3, né, GO, PED, Prev e clínica e cirurgia, como tem uma volumetria muito grande e tem essa disposição de conteúdos, né, de uma forma muito diferente, como que foi isso? Você se organizou conscientemente ao longo do ano para essa priorização? Você estava estudando por igual? Eu tentei seguir o cronograma de aulas mesmo, como eu sabia que eu estava conseguindo seguir o cronograma, eu estava seguindo de fato como estava sendo organizadas as aulas da média, do extensivo. Eu já tinha percebido que iriam terminar as aulas de Prev, de GO e de pediatria antes, então eu fazia mais questões dessas 3 grandes áreas. As provas, assim, também, para o meu pra minha felicidade, são as 3 áreas que mais me saía bem nas provas. Então, todas as provas eu fazia começava por essas 3 grandes áreas, então eu tinha mais facilidade, tinha mais segurança mesmo, e aí quando eu ia corrigir a prova também começava corrigindo por essas áreas, porque eu já tinha um pouquinho mais de facilidade. Eu comecei o ano não tendo tanta facilidade em GO, mas melhorou muito ao decorrer do ano, muito assim, eu brinco que foi minha galinha dos ovos de ouro, porque antes era tipo a minha segunda pior área e se tornou a melhor área, assim, em quantidade de acertos. Então, eu tentei seguir o cronograma da média, mas para fazer prova, para fazer questão, assim, priorizava essas 3 grandes áreas, porque tinham menos assunto e porque dava para dominar mais fácil e mais rápido. E é essencial, né, dominar essas 3, porque geralmente o desempenho maior da maior parte dos candidatos é nessas 3, né? Então, qualquer deslize que você faça em alguma dessas 3 grandes áreas pode te custar um ponto que é precioso. E aí que a gente fundamenta também, além da volumetria, a gente fundamenta essa nossa orientação de focar mais nessas 3 grandes áreas. Não é porque a gente tem um pediatra e um GO aqui que a gente tá puxando a sardinha, né? Um publi. Mas é porque realmente é uma estratégia de estudo que dá certo e que você consegue ver um resultado e um crescimento com retorno mais Mais rápido. efetivo, né? Mais eficaz. E essa lapidação que o Felipe comentou depois no diferencial de cirurgia também é algo que a gente vê muito nos nossos alunos, Nossa, né? total. A cirurgia, ela tem apresentado nos últimos anos uma dificuldade mais elevada nas instituições de São Paulo. Então, tem várias questões que caem no R+, no R3 e caem no acesso direto, no R1 de cirurgia, né? É a mesma questão. Então, um grau de dificuldade maior, assim. E é legal a gente ver dando resultado essa nossa proposta, esse nosso projeto do diferencial de cirurgia, né? Sim. Não, mudou minha forma de ver e fazer as provas de cirurgia. Não tem como, assim. Eu tinha um rendimento ali, sei lá, 60% na cirurgia, até o diferencial de cirurgia, que foi lá para 70%. Então, de Nossa, fato, muito muda. exponencial. 60 para 70% é um salto Em gigante, né? cirurgia, Assim, para Sim. é muito. cirurgia também, inclusive, é Ainda mais que é muito. muito abstrato, né, a cirurgia, assim, É, de você ficar é. estudando, não operando, assim, né? É, Então, é. é uma Sim, especialidade Não, muito e prática. envolve muita imagem radiológica também, né? Que, enfim, acaba sendo um dos grandes déficits quando a gente vai se preparar para a prova e que a gente também coloca junto, né? Junto com o diferencial de cirurgia, essa parte Diferencial radiológica diagnóstico. para complementar. Felipe, me conta uma coisa. O que você acha que deu de errado na sua preparação para a residência? Tem alguma coisa que você gostaria de ter mudado, que você gostaria de ter feito de diferente? talvez as revisões. Eu acho que eu foquei muito no assunto e eu estava fazendo resumos, assim, pensando uma possibilidade que eu estava tentando considerar remota de não passar nesse ano, estava fazendo resumos para já me ajudar no ano que vem.
e fazia questões, sempre muitas questões, mas eu esqueci um pouco das revisões. As revisões eram baseadas muito nas trilhas, que tinha de revisões à média, que eram mensais, se não me engano, isso, mensais. E aí eu fazia algumas trilhas semanais, só que eram trilhas assim mais abertas, não eram trilhas focadas ou específicas de um assunto, sabe? Mas, de uma forma geral, eu acho que esse foi o único ponto que eu poderia ter melhorado. E é no sentido de que, assim, sem culpa, sabe? Sabendo que eu fiz o que eu podia fazer em 2021, ou 2022, no caso. E caso fosse necessário, caso não tivesse passado, eu tentaria melhorar nesse ponto em 2023. Mas ainda bem que não foi necessário. Como que você considera que seria uma revisão adequada, assim, olhando para o Felipe de 2022? Que recado você daria para ele no quesito de revisão? Olha, eu acho que eu tentaria, depois de ver cada aula, cada assunto, fazer as questões, tentar separar, né, aqueles assuntos que eu me saí melhor e aqueles assuntos que eu me saí menos melhor, digamos assim. E tentar estabelecer umas revisões, pelo menos semanais, para aqueles assuntos que eu estou me saindo pior. Porque eu acabava revisando todo o assunto que foi cobrado. Então, dentro desse assunto todo, tinha um assunto que eu já dominava, então não era tão necessário ficar revisando isso. Mas o assunto que era mais difícil, eu deveria ter dado um highlight maior, eu acho. Então eu, sei lá, colocaria uns post-its mesmo ali na minha frente, a revisar tal, tal, tal assunto, semanalmente, até eu perceber que o meu rendimento naqueles temas estava melhorando, e aí tentaria espaçar mais essas revisões desses temas. Legal. Teve algumas. A minha esposa, ela é médica também, né? E ela fala que ela desistia de alguns assuntos, assim, quando ela ia prestar concurso. Então, sei lá, pneumo. Ela desistia de pneumo e não estudava pneumo. Mas você desistiu, você chegou a desistir, assim, né, de algum assunto? Falou, putz, isso eu realmente não entendo e vou deixar pra Deus, assim. Se falar pediatria, abre um alçapão e você cai. Não, a pediatria toda não, mas tipo, exantemática, Não, sei lá. bem lembrado, assim, eu desisti de um Bem lembrado, assunto. pediatria. Não, e é justamente pediatria, um Ah, meu pai. subtema, na verdade, que foi marcos de desenvolvimento. Eu sempre fui péssimo em decorar. Então, assim, eu fiz flashcards para tentar decorar, mas não entrava. Então, eu fixei aqueles mais importantes, sei lá, de 6 meses e tal, mas não quebrei muita cabeça, porque eu sabia que era parte, assim, decoreba e que não ia valer o meu esforço naquele assunto. Sabia também que poderia cair uma, 2 questões em uma prova? Poderia, mas aí se eu conseguisse dominar a maior parte dos assuntos, eu não essas 2 questões não fariam tanta diferença, sabe. Mas outros assuntos que eu achava muito difícil, aí entra a parte de como estudar. Eu não li quase nenhuma apostila esse ano, não li quase nenhuma. Eu só lia desses assuntos que eu achava super difícil, que mesmo depois da aula, depois das questões, não entravam na mente. Um deles foi ventilação mecânica, então eu odiava esse tema, mas depois de ler a apostila deu uma clareada maior e eu consegui até acertar questões de ventilação mecânica. Então, eu não sou muito de desistir. Marco de desenvolvimento é porque era muito decoreba, então eu sabia que não ia dar certo, não valia o esforço, e era melhor eu dominar a maior parte dos assuntos que eram compreensíveis. Esses que são decoreba, não adianta. Nossa, eu te dou toda a razão. Acho que dentro dos temas da pediatria é o que eu, inclusive, tenho mais dificuldade. Para mim é muito difícil de dar aula disso. E, nossa, eu tenho um jeito de lidar com esse tipo de dificuldade, que é assim, eu sou uma pessoa que, quando vê uma coisa muito difícil, eu fico meio que incessantemente buscando aprender e esgotar esse tema até o fim. E eu fazia muito isso na minha preparação para a prova de residência médica, mas eu acho que você citou uma coisa muito importante, que é, você tinha o seu estilo de estudar e você não lia a apostila. E eu acho que é importante a gente frisar para os nossos Ficar na ouvintes que paz tá com tudo isso, né? bem, ficar na paz. Você não precisa consumir 100% do conteúdo, você não precisa virar especialista em tudo que você tá lendo, né? E era uma coisa que hoje em dia, olhando para minha preparação, eu também me arrependo, porque se eu tinha dificuldade num tema, eu queria me tornar especialista naquele tema. Era uma questão de orgulho. Então, eu, por exemplo, tinha muita dificuldade em cirurgia. Eu lembro de ficar vendo, revisando técnica cirúrgica. O mesmo Gente, bloqueio do orgulhoso, né? exato. Gente, olha, eu Isso, era não faz um assim, ó, bloqueio. não deixava, não deitava pra cirurgia, sabe? Era a minha matéria que tinha mais dificuldade e eu não deitava. E acho que hoje em dia é uma das coisas que eu olho pra trás que eu acho que eu poderia ter corrigido, me preparar de uma forma mais inteligente. E aí, pegando o gancho que você falou, cara, não me deu bem com a apostila, tá tudo bem, assim, sabe? Você tem que... O fundamental é que você se prepare através de questão, que é o que te dá o maior direcionamento. Se você depois vai
ver os seus déficits ali. E ainda mais para você que tinha um ano de experiência anterior, lá o de 2021, que já tinha mais ou menos ciência de como o que dava certo para você e o que não dava, acho que ainda é uma dica mais valiosa. Pegar assim o direcionado e depois partir para complementação com a apostila, com aula, você fazer um gerenciamento inteligente do seu tempo e exige muita maturidade, muito autoconhecimento e autoconhecimento da sua própria evolução, saber o tipo de técnica de estudo que você vai usar, o tipo de técnica de estudo ou segmento daquela grande área que você vai, não quero dizer negligenciar, mas que você vai dedicar menos energia mental para estudar. Isso tudo faz parte de uma preparação inteligente. Então, achei muito interessante isso que você trouxe. Gostei mesmo. E eu acho que parte também daquele princípio de que, assim, a não ser que você seja um superdotado, você não vai saber de tudo, né? Não Exato. adianta, assim, especialmente para residência. Não tem como você dominar toda a medicina para uma prova que pode literalmente cair toda a medicina. Então, por que que eu vou dedicar tanto tempo na minha preparação, que já é um tempo estreito, curto ali, para assuntos que, sei lá, pode cair uma vez, às vezes pode até não cair, sendo que tem assuntos que sempre caem e que esses, de fato, tem que ir para a prova sabendo, dominando, de frente a verso. Então, assim, eu acho que parte dessa maturidade, como foi bem falado pelo Marcos, parece um bloqueio mesmo de ser orgulhoso, porque eu tenho que saber. No momento, eu queria só passar na prova, eu não queria mostrar que eu É, sabia, eu só queria passar na prova. Agora que eu estou na residência, se eu tiver dificuldade de um assunto, eu vou aprofundar, porque eu quero ser um bom profissional. Mas, no momento da preparação, eu queria apenas passar na prova. Nossa, exato. total. Eu tinha vários bloqueios do orgulhoso, gente. Eu era, assim, tipo, coisas que eu gostava do meu professor. Então, tipo, sei lá, era gastroenterologia. Eu amava o professor, gostei da disciplina e tal. Se eu errava uma questão de gastro, eu falava, meu Deus, não é se eu tenho que acertar, sabe? Não é nem Levava pro porque pessoal, tinha né? dificuldade, era porque, tipo, eu queria mostrar pra mim mesmo que eu tava valorizando aquela coisa que eu gostei, sabe? Então, tem muito isso mesmo. Eu Tem. recordo várias ocasiões que eu caí nesse deslize aí do orgulho, mas é muito legal você trazer isso, viu, Felipe? Muito legal mesmo. Eu tinha muito bloqueio da firula. Eu Ah, usava mas 507 canetinha ninguém colorida. tem dúvida. Não tem nem Eu como dizer, tinha né? também em 2021, tive que mudar para 2022 também. Inclusive, outra dica, eu era muito de escrever, eu achava que, e de fato, acho que escrever acaba fixando um pouco mais do que digitar, mas para a parte de revisão, para a parte de levar para as viagens, eu tive que começar a digitar e tinha muito mais organizados meus resumos, conseguia acessar muito mais facilmente, então não tinha tanta firula, eu conseguia colocar imagens, que era de fato o que era necessário e importante para a prova em São Paulo, e não precisava gastar muito tempo com canetinha colorida e tal. Então, sim, gasta muito tempo essa parte Gasta. da firula. É. Nossa, Não, não, gasta a minha demais. melhor amiga da faculdade, ela chama Amanda Zambon, inclusive se estiver ouvindo, ela passou, durante a faculdade toda, ela era, sabe a maníaca de escrever tudo, todas as palavras que o professor fala, todas as palavras ela Nossa, escrevia. Tipo, era tudo com caneta da mesma cor, assim, mas ela escrevia, tipo, o respiro do professor. E aí, quando ela terminou a faculdade, ela foi pra Londres. Só uma anedota, assim, um conto. Ela foi pra Londres fazer a vida lá. E aí ela não tinha como levar todos os cadernos dela. Do primeiro ao sexto ano, ela digitalizou todos os Ai, meu cadernos dela. Deus. E ela Nossa. levou. Gente Bem do maluca. céu. Caraca. quem quiser muito escrever, vai escrevendo digitalizando, porque deixar para o final não, Ah, não, não. não Ai, vai dar sim. certo. Nossa senhora. Deu gastura só de imaginar eu fazendo isso. Mas enfim, deixa eu tirar uma dúvida, assim. Muitos convidados trazem pra gente algum momento da vida pessoal, ou algum sonho, algum vislumbre, alguma coisa que tinha como função, assim, ser uma bússola, ser um norte na preparação para residência médica. Seja um evento positivo, ou um desejo, ou enfim, algum sonho positivo, ou seja algo negativo que influenciou diretamente. Você tem algum desses momentos que te influenciou? Eu acho que foi o momento que me influenciou na escolha especificamente dessa especialidade. Eu lembro que eu estava no meu primeiro semestre de internato, inclusive na GO, e eu fui convidado por uma professora para uma palestra num congresso médico acadêmico que tinha no meu estado. E nesse congresso teve a participação de várias pessoas, tanto pessoas trans como parentes de pessoas trans. E naquela época, acho que 2016, 2017, não lembro, todas foram unânimes em falar que no meu estado não tinha nenhum psiquiatra que trabalhasse com essa população. Então, todos tinham que ir para Fortaleza para poder receber o laudo
e começar o processo transexualizador lá no estado. E isso me tocou, porque psiquiatria estava no meu top 3 de especialidades. E por mais que eu gostasse muito das outras, nenhuma me traria tanta satisfação, assim, pessoal e social, do que tentar mudar um pouco desse paradigma do meu estado. Então foi ali que eu defini: "Não, vou para psiquiatria", porque eu já gostava e porque teria essa mão social, poderia devolver, né, alguma coisa para a sociedade. Então, quando estava os momentos mais difíceis, eu pensava: "Vou ter que voltar, vou ter que fazer alguma coisa por essa população". E, infelizmente, no meu estado, a residência de psiquiatria não cobre esse estudo. Então eu vi que, né, infelizmente, assim, ou felizmente, em São Paulo seria o melhor campo para poder me especializar nessa área. Foi por isso que eu escolhi, era isso que eu sempre pensava quando achava que estava muito difícil. Ribeirão é muito referência Super. nessa questão de saúde da população trans, né? Eu acho que a doutora Lara é super famosa, é isso mesmo? A Lara é do Ribeirão, né? Tem uma Lara, mas eu não sei se é a mesma que você está comentando, a Lara Ueta, que ela é forense, na verdade. Eu não sei se tem Ah, outra. não, talvez ela Tô no seja meu GO, terceiro na verdade. mês. Tranquilo. Acho que ela é GO, na verdade, mas ela é muito referência. E ela é de Ribeirão, sim. Ah, E ela é sim. muito referência na saúde, pela GO, assim, em saúde trans. Muito legal mesmo. Demais. Vou procurá-la. Boa. Felipe, tem algum recado que você queira dar para as pessoas que estão estudando agora? Algum recado que você queria ter escutado? Pode soltar o verbo aí pros nossos ouvintes. Assim, que eu queria ter escutado, na verdade, eu escutei várias coisas, Até tanto demais, de às vezes. vocês, não, coisas boas, tanto de vocês como da terapeuta. Acho que a primeira coisa é que é possível. Eu venho de uma faculdade particular que não tem tanta, digamos, tanto renome nesse sentido de aprovar médicos em residências grandes. Assim que eu entrei na faculdade, eu conhecia uma médica que fez Unicamp, alguns poucos que fizeram IANSP, mas só. E era uma regra, entre aspas, que eu escutava lá. Ah, vou fazer uma residência em qualquer lugar, acesso direto em qualquer lugar, talvez eu consiga, numa especialização, uma especialidade, um R+, fazer uma grande instituição. Então, tinha essa máxima na minha faculdade. E isso foi internalizado, assim, na minha mente, tanto que dentro da terapia eu nunca trouxe isso como motivo, eu simplesmente soltei, foi quando a terapeuta falou: "Mas por que você nunca passaria numa grande instituição?". E aí ele foi o estalo, porque eu realmente nunca tinha parado para pensar que só existia um caminho, que era estudar, dedicar, e que, por mais que existissem sempre o discurso de que grandes instituições favorecem os da casa, ou que apenas superdotados passam essas grandes instituições, eu não era nenhuma das duas coisas, mas eu tinha dedicação e eu teria muita força de vontade para ir atrás. Então, assim, é possível, você que é de uma escola particular, de uma escola sem renome, você que não é superdotado, conseguir um sonho numa grande instituição. Um detalhe: dos 12 residentes de psiquiatria, apenas 2 são da casa nesse ano, então, assim, é uma coisa mais rara realmente de acontecer, mas está acontecendo. E é isso, focar naquilo que é necessário, é direcionamento. Então, a média está aí, foi isso que eu falei, a média me ajudou muito nesse sentido de direcionar o estudo. Quando eu tive uma experiência com outro cursinho, eu fazia provas e não conseguia, assim, nunca acertar, nunca, sei lá, chegar nos 40% numa prova da Unicamp ou USP. E quando eu comecei a acompanhar pela média, eu percebi que era possível e eu cheguei onde eu cheguei. Então, é isso, acho que eu só queria falar que é possível, se talvez você estiver achando: "Não, nunca vou conseguir, nunca vai dar certo". Eu já estive aí, eu já pensei isso, e se só o que eu estiver falando não for suficiente, vá para terapia que vai ser importante para você. Sensacional. Que legal essa mensagem, eu acho que é bem importante mesmo, né? É. Eu acho que às vezes a gente nem se permite sonhar, né? A gente discute muito da importância do sonho, tipo, você tem que sonhar, você tem que se ver no lugar e tal. Mas às vezes parece um negócio tão distante, tão surreal, que você não tem nem o gatilho de desejo de perseguir aquele sonho, né? Não é nem que é um sonho difícil de ser alcançado. É um sonho que eu não vou ter, eu não vou atrás desse sonho, Uhum, assim, né? Não vou me Então, permitir ter, né? Não, exato, isso. né? tenho.
essa coisa da frustração, Exatamente. né? Eu acho que tá muito relacionado. Mas muito, muito legal mesmo, Felipe. Felipe, foi um prazer te escutar. Eu acho que você é super parceiro, assim. Quando a gente descobriu que você era o convidado, tipo, todo mundo fica super alegre. Ai, Felipe Levinho. Então, todo mundo te mandou beijo aqui, tá bom? Então, já tô Verdade. Obrigado para transmitindo, todo todo mundo mundo. mandou um abraço Ainda aí vou pra visitar você. vocês aí, Por presencialmente, Por quando der favor, certo. não, tá mais do que convidado. Todos os dias estaremos aqui. Vem conhecer nossos carrinhos de golfe que a gente transita Isso. pelo Pelo nosso- Projac. Pelo Projac, Projac carrinhos de mesmo. golfe, frutas, guardanapos dobrados em formato de Isso. cisne. Fica à vontade, que aqui tem tudo isso. Então, tô chegando qualquer dia. Boa. Ô, Felipe, e a gente agora vai pro nosso momento de dica do dia. Aqui, esse momento, Felipe, é para você dar alguma dica pros nossos ouvintes, o que você considera relevante, assim, ou irrelevante também, o que você quer dividir com o mundo, assim, que você seria uma pessoa mais feliz se o mundo fizesse, ouvisse ou participasse. Fundo, né? Pois É a é. parte mais difícil do podcast, é essa. Então, bem difícil. Assim, eu acho que eu compartilhei várias dicas já, assim, e claro, eu acho que essa é a maior dica. Eu compartilhei as dicas da minha vivência. Eu acho que o mundo seria melhor se todo mundo entendesse a própria vivência e tentasse entender que cada pessoa vai ter a sua. Então, assim, foi isso que deu certo para mim. Talvez não vai ser isso que vai dar certo para quem está ouvindo, mas, assim, tentar escutar pessoas que já passaram foi o que eu tentei fazer nesse meu ano de preparação. Escutar quem já passou por isso para encontrar o meu modo, né? O meu modo de viver, o meu modo de estudar, o meu modo de seguir meu sonho. Então, assim, de dica mesmo, se respeite, conheça seus limites, primeiramente se ame, né? Acho que você tem que se amar, entendendo que você é capaz e é merecedor. Se você colocar naquele objetivo, se você usar enfim, das suas armas, das suas potencialidades para seguir naquele sonho, você é merecedor sim daquilo. Entenda as oportunidades que o mundo dá. Eu acho que talvez esse seja o meu grande diferencial. Eu sempre aproveitei muitas oportunidades que me foram dadas pelo caminho. Entenda, seja grato e reconheça que nem todo mundo vai ter os mesmos privilégios que você. Isso te torna um pouco mais, provavelmente um pouco mais humilde, um pouco mais pé no chão do que a maioria das pessoas. Mas principalmente se ame, porque a partir do amor você vai se respeitar e vai entender que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, no melhor momento, no melhor lugar, vai dar certo se você não desistir, né? Muito bom, muito bom. Nossa, até bater palmas aqui, ó. Adorei mesmo. Arrasou. Entregou Demais, tudo, demais, Felipe demais. Muito bom. É isso aí. E você, Daniel Zaidan, qual a sua dica para o mundo? A gente falou muito do porquê, e quando você estava falando dos motivos de você ter escolhido psiquiatria, eu lembrei de dar uma dica que façam uma inspo board. O que é uma inspo board, Dani? Me explica, nunca ouvi falar. Nada mais é do que um nome chique para, tipo, algo que te remeta a uma inspiração, que te remeta ao seu sonho, e deixar de uma forma fácil e acessível onde você está, de certa forma, construindo objetivamente ali o seu sonho, na sua mesa de estudo, no seu quarto, enfim. E aí eu digo isso porque eu achei hoje o que era a minha inspo board da época que eu tava prestando prova, que eram duas coisas. Era um post-it que eu escrevi assim, ó. Tá até gasto, tá bonitinho. Mas tá escrito assim, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que era pra eu ler todos os dias, acordar e ler, que eu tinha deixado aquilo ali pra mim no momento que eu sabia que eu ia precisar. E eu sempre olhava para aquilo com muita felicidade. E o segundo era um calendário do Médicos Sem Fronteiras, que eu deixava numa foto, era um calendário mais antigo, que eu deixava numa foto de um pediatra que foi meu chefe na residência, examinando uma criança, porque é uma das minhas vontades também, né? Um dos meus sonhos. Aí, ó, é tipo isso, exatamente. Eu deixava na minha escrivaninha de estudo para eu olhar todos os dias e lembrar que eu estava fazendo aquilo por um motivo pessoal e profissional maior. E isso me dava o gás de estudar. Muito bom, muito bom. Caraca, me emocionei. Gente, que gracinha. Que coisa. Acho que a minha dica vai... Eu só consigo pensar nisso quando eu olho pro Felipe Levi, que é o do Milagre da Questão. Eu acho que ele foi um dos primeiros que participou ao vivo, assim. Então, a minha dica, em alinhamento com o que você falou, Felipe, de organizar o seu tempo... aliás, gastar um tempo para organizar o tempo, ele é muito fundamental, né? Então... eu acho que eu vou deixar recomendado aqui o livro O Milagre da Manhã,
que diz muito sobre isso do tempo, da gerência do tempo, o que fazer com ele. Claro, tem várias críticas ao livro aí, mas é uma leitura inspiradora, assim. Eu acho que esse podcast trouxe muito uma inspiração, assim, da sua trajetória e do seu reconhecimento no processo, assim, é muito bonito mesmo. Então fica aí a minha dica também. Eu jurava que você ia falar do Pânico 6. Do filme 6. Gente, eu assisti Pânico 6 também, vale a Por isso que eu pena. tava dando risada aqui. Eu falei, nossa, Também. depois todo mundo tirando. Pânico 6, já assistiu? Todo mundo emocionado. Eu ia dar essa dica, mas o Daniel ainda chorou do meu lado. Eu dei uma segurada, né, Felipe Levi? Eu leio o ambiente, né, Marcos Marangoni? Sinta o tom. Pra dar uma desopilada. Exato. Não, eu acho importante também, né? O Yin e o Yang. Mas você sabe que filmes, gênero terror é o meu gênero preferido de cinema? Eu gosto muito. Jura? Pra mim, são todas Nossa. histórias de amor, Eu na sou muito verdade. medroso pra isso. Ai, nossa, sensacional. Felipe, olha, tem nem o que dizer, pra mim, acho que pra você é muito bom estar aí desse lado como entrevistado do podcast Projeto R1, mas eu acho que uma das coisas que a gente mais sente, e acho que a proximidade na MED é uma coisa que ela é recíproca, então vocês se sentem próximos da gente, em contrapartida a gente também se sente próximo a vocês, porque pra mim é um orgulho ter visto toda a sua trajetória esse ano, a gente dividiu muitos momentos, trocou muita ideia, né, presencial, online, enfim, vários momentos desse, né, você acabou conversando com todos nós, acho que a gente tinha um grau de comunicação com você, tanto é que você é super querido. E pra gente é um orgulho ter você aqui. E eu fico muito feliz mesmo de ver você estar onde você está agora e de ver o seu brilho no olhar para chegar onde você quer chegar. Só te desejo tudo de bom aí na sua trajetória e fico muito feliz de você ter sido nosso convidado hoje. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje no podcast. E espero que você tenha gostado da experiência, né? Adorei, claro. Sempre é muito bom estar com vocês. Inclusive, se a Armédia me chamem, nem que seja para ser ator, sei lá, Combinado. pode me chamar. Presencial, tamo aí. Boa, Felipe. Um prazer. Muito obrigado pelo convite. Todo sucesso, toda alegria, toda a destreza que a residência nos proporciona, que seja um caminho muito iluminado, viu? Obrigado, gente. Foi um prazer. Muito, muito obrigado. Sim, obrigado por hoje, mas obrigado por todos esses anos, na verdade. Como eu falei, vocês foram a prova de que era possível. Alguém colocou em mim a sementinha, a vontade, o sonho, e vocês foram a prova de que era possível. Então, devo muito a vocês e vou dever para sempre. Obrigado. Obrigado mesmo. E para você, ouvinte, que curtiu o podcast, aí a gente já falou isso no começo do episódio, mas sigam a gente nas nossas redes sociais, @medway.residência médica. Semana que vem tem mais podcast. E se você estiver curioso para saber um pouquinho mais dos nossos cursos, dos nossos e-books gratuitos, tem conteúdo gratuito bom pra caramba também. Então, se você quer conhecer mais, fica à vontade aí para conhecer. O link tá na descrição do seu player de áudio ou de vídeo. A gente volta semana que vem. Meu querido Marcos Marangoni, sempre um prazer estar do seu lado hoje. Eu que quase te fiz chorar, eu vi a lagriminha no seu olho, foi quase. Até o último eu vou fazer. Reiki hoje, gente. Eu fiz reiki hoje, gente, é por isso que eu tô Viu, assim, Felipe essa Levi? alma Esse é o segredo flutuante. desse moletom aqui. Flutuante hoje. Aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado, um beijo e até a próxima. Um beijo, gente. Beijo, Felipe. Até mais. Tchau, Até tchau. mais.